Graças ao nosso bom Deus, muito boa noite. Como estão vocês? Entre, compartilhe. Vou compartilhar aqui também, meus amigos, com todos vocês. Sejam todos bem-vindos. Voltou. A internet deu uma auxiliada, mas já voltamos. Vou compartilhar aqui com cada um de vocês, que sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Entre, compartilhe. Deus é a nossa misericórdia, sim ou não? Deus é a nossa misericórdia. Sejam todos bem-vindos aí em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Vamos lá. Graças a Deus. Só estou compartilhando aqui, meus irmãos. Entre, compartilhe, sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Voltei. Nossa irmã Ana Dias, a paz do Senhor, Deus abençoa, seja bem-vinda. Vai entrando aí, vai compartilhando. Eu estava só compartilhando aqui, meus irmãos. E você que está aí, que está entrando, que está compartilhando. Amém? Seja todos bem-vindos. Papai do céu vos abençoe. Quero aqui hoje deixar uma mensagem, uma reflexão de um elevo espiritual, de um despertamento espiritual para nossas vidas e que nós possamos nos despertar e agir de modo sensato, né? No meio das adversidades. Porque as adversidades estão por aí, né? As adversidades estão por aí, constantemente, para nos afrontar, para nos tentarem, né? Nos barrar, etc, etc. Mas aquele que tem a conexão com Deus, que tem o Espírito de Deus, ele age de um modo sensato, de um modo prudente. E sempre é necessário que nós esteja em vigilância. Sempre é necessário que nós esteja em vigilância, né? Para que nós não se tornamos como tolo ou fazemos sacrifício de tolos. Não é mesmo? Graças ao nosso bom Deus. Vou esperar aí os irmãos e irmãs entrar, compartilhar. Em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Nossa irmã Sandra, Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus, minha querida. Deus abençoe você, sua família, a sua casa. E que a presença de Deus esteja aí sobre a tua vida. Em nome do Senhor Jesus. Que o Espírito de Deus vos visite. Amém? Graças a Deus. Vamos entrando, vamos compartilhando. Compartilhe nos grupos aí de Facebook, de WhatsApp. Amém? Compartilhe, não deixa de compartilhar. Não deixa de deixar sua boa noite, a sua paz. O Senhor, a internet hoje está um pouco... Aparentemente está travando aqui para mim. Amém? Graças a Deus. Então, irmãos, vamos lá. Como é que está a peleja do dia a dia aí? Fala comigo. Vamos lá, como é que está a peleja do dia a dia? Da batalha. Como é que está? Rompendo em fé?
tem um palavreado, um ditado que disse: na guerra, porém, em paz. Guarda isso. Irmã Thaisa, Deus abençoe aí pelas estrelinhas. Deus abençoe ricamente. Tem aquele ditado: tem paz na guerra, porém, em paz. Bem, nós vivemos de guerra, né? Diariamente. E aqueles que sempre têm a comunhão com o Espírito de Deus, né, que está conectado com Deus, ele não se abale com nada. Ele sempre mantém a conexão com Deus. Minha mãezona, irmã Lúcia, Deus abençoe, um abração, um beijão para a senhora. Graças a Deus. Então eu quero dizer, aquele que está conectado com Deus, aquele que está ligado na videira, vem o que tiver que vier, mas ele se desvia do mal, né? Ele age de um modo sensato, de um modo prudente, de um modo paciente, mas o tolo não. O tolo ele age precipitadamente, né? O tolo age de uma forma ignorante e não reconhecendo as suas fraquezas, as suas limitações e não reconhecendo que nós servimos a Deus e honramos a Deus. Então, que nós se despertamos para nós poder ver, entender e compreender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque enquanto nós estivermos aqui neste mundo, sobrevivendo neste mundo, caminhando nesta terra peregrina, onde nós estamos peregrinando, vamos passar pelos altos e baixos das nossas vidas. Vamos passar pelas pelejas, pelas afrontas, pelas humilhações. E quem somos nós para poder questionar as adversidades? Sendo Deus, sendo justo, sendo homem íntegro, sincero, não houve pecado, não houve falha. Deus passou tudo isso. Até agora, quem dera eu, você, que somos pecadores, somos falhos, prepotentes, arrogantes, soberbos, muitas das vezes, que nós às vezes questionamos, murmuramos, que não temos a sabedoria de se desviar do mal. Não é mesmo? Nós temos que se desviar do mal. Vem a afronta, vem a adversidade, amém? Se desvia do mal, se desvia da afronta. Amém? Se você ainda não tem essa sensatez, se você ainda não tem esse controle emocional, psicologicamente, espiritualmente, é só o Espírito de Deus que vai lhe conceder. Busca o Espírito de Deus. Amém? Você não serve a Deus? A tua vida não está debaixo das onipotentes mãos de Deus? Como que as afrontas do inimigo têm tirado a sua paz? Como que a afronta de Satanás tem tirado a sua comunhão? Como que a adversidade deste mundo tem tirado a sua paz? Tem tirado a sua conexão, sua comunhão? Isso é porque você não está conectado com a videira verdadeira. É porque você não está conectado nem com a fonte inesgotável que é Cristo. Porque aquele que está em Cristo, ele não é abalado. Porque ele tem ciência e consciência do seu passo, da sua vida para com Deus, e ele não se preocupe consigo mesmo. Por quê? Porque ele sabe que ele não vive Cristo, vive na vida dele, e que sobre ele Deus o peleja pela vida dele, Deus o peleja pela casa dele, Deus o peleja pela vida dele, Deus peleja pela família. Irmãos, servir a Deus vai além do que eu congregar. Servir a Deus vai além de mim ir numa igreja. Servir a Deus vai além das minhas vestimentas. Servir a Deus vai além de mim subir no altar e ministrar. Servir a Deus está no meu modo de ser, no meu modo de proceder. Aí você se testifica Cristo na tua vida. Se realmente Cristo testifica na sua vida, ou simplesmente só é uma maquiagem. É dessa maneira. Amém? Você que concorda, comenta aí se é assim ou não é. Amém? Que nós temos que ser sensato, nós temos que ser sábio, nós temos que ser prudente. Observe bem, Davi foi afrontado, o que Davi fez? Sobre a vida de Davi estava aqui o Espírito de Deus. Davi se desviou da afronta. Ei, se desvia. Amém? Se você não tem mansidão,
se você não tem temperança, busque o Espírito de Deus, porque é falta do Espírito de Deus. Busque o Espírito de Deus. Pensa amadurecimento. Pensa o temor. Pensa, Deus, Senhor, faça de mim um vaso de honra. Faça de mim realmente um vaso que está sujeito à sua palavra, os seus princípios, que te honrem, para que eu seja testemunho vivo e verdadeiro de ti, da tua palavra, e assim sucessivamente. Sendo assim, as benignidades e as bênçãos de Deus te alcançarão. Sendo assim, a luz de Deus resplandecerá sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua vida e sobre a tua família. Sendo assim, aqueles que olharão sobre você verão que Deus se testificam na sua vida através do seu modo de ser, de agir, de proceder, etc, etc. Então, observe bem no que numa comparação no que eu vou lhe dizer. Observe muito bem. Você está num caminho, você está caminhando, e numa rua, e todo mundo já passou por essa experiência. Observe isso bem, todo mundo já passou por uma experiência dessa. E aí, você está passando numa rua e surgem alguns cães, alguns cachorros. E os cães estão lá latindo. Latindo. Se você parar para raiar com aqueles cachorros, para tentar chutar aqueles cachorros, para tentar atacar uma pedra aqueles cachorros vão correr e vai voltar de novo. Porque você está dando atenção. E aí, nesse meio termo, um cachorro pode te morder, um cachorro pode te ferir, um cão desse pode fazer você perder o seu tempo, perder muitas coisas. Só o tempo de você parar, para voltar atrás, para correr atrás, para pegar um pau, para tentar bater nele, para tentar chutar ele, para tentar raiar com ele, você já está perdendo tempo, conexão, a comunhão. E a função desse cão, só é te perturbar. Levando isso para o lado espiritual, tu observa bem, na nossa caminhada, vai surgir muito obstáculo. Você sai no objetivo, você está num caminho, num propósito, no objetivo de servir a Deus, de adorar a Deus, de honrar a Deus, e assim sucessivamente. E nesse percurso, surge a adversidade, surge as lutas, surge a batalha, surge o que tiver que surgir. Se você parar para tirar satisfação, parar para isso, parar para aquilo outro, meu amigo, você simplesmente só está perdendo a conexão. Só está perdendo a conexão, e não só a conexão, perdendo a postura. Você está perdendo digamos assim, a sua personalidade. É só uma armadilha, isso é só uma armadilha. E aí você acaba se revelando aquilo que está dentro de você. E aquilo que está dentro de você se aflora para fora. E queira ou não queira, é a verdade. Aceita ou não aceite, é a verdade. Então, cabe você aceitar aqui hoje, desta palavra, reconhecer e dizer, realmente eu preciso do Espírito de Deus na minha vida. Por quê? Porque tu que tem se manifestado dentro de você? É pelos frutos conhecereis. Sim ou não? Pelos frutos conhecereis. Pelas nossas atitudes, pelos comportamentos. E assim sucessivamente o conhece. Conhecereis a árvore pelos nossos frutos. E quais são esses frutos? Amém? Aqui eu e você tem dado. Amém? Quais são esses frutos que tem se manifestado na nossa vida? Pense comigo nisso. Pense bem comigo nisso. Quais são os frutos? Tem que ser manifestado, tem que se manifestar o Espírito, os frutos do Espírito de Deus. Que são longanimidade, bondade, temperança, amor, e assim sucessivamente. Os frutos do Espírito têm que ser manifestados na nossa vida, no nosso lar, na nossa casa, na nossa vida e na nossa família, dia após dia. Caso ao contrário,
Amém? Cristo não testifica conosco. Tu observe bem, a nossa vida, a nossa vida tem que se conduzir, tem que se condizer com aquilo que nós acreditamos, com aquilo que nós professamos, com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós professamos. Esse é o verdadeiro, graças a exemplo de Cristo na nossa vida. E qual é o nosso papel? Eu te pergunto, qual é o comportamento que eu e você tem se comportado? Qual é o comportamento? Fala comigo, qual é o comportamento? De que maneira eu e você tem se comportado mediante a adversidade, mediante as lutas, mediante os obstáculos? E fora, é que muitas das vezes nós ministramos, nós oramos, nós falamos, mas para servir para os outros. Mas para nós não. Nós não queremos viver. Se alguém erra, se alguém falha, é mais fácil eu dizer: olha, fulano está passando a prova, fulano passou a luta, fulano isso, mas será que eu tenho passado? Será que eu tenho enfrentado? Será que eu estou numa posição de poder dizer? Vamos examinar nós mesmos, vamos olhar para dentro de nós mesmos, vamos reconhecer nós mesmos. Sendo assim, nós veremos Cristo se testificando em nossa vida através do nosso modo de viver, de ser, de proceder, etc, etc. Pense nisso à sua volta. Também na sua vizinhança, no seu trabalho, na sua empresa, onde quer que você passa. Você como servo de Deus, como a serva de Deus. Está te testificando Cristo na tua vida? Eu louvo bonito, eu exalto bonito, eu oro bonito, muitas pessoas simpatizam comigo, mas o testemunho de Cristo, no momento da adversidade, no momento da luta, no momento da prova, eu revelo aquilo que está oculto dentro de mim. Isso está errado. Como que pode jorrar duas fontes? Como que pode jorrar de uma fonte água doce e água salgada? Que me diga isso. E será que nós não estamos enxergando, estamos cegos espiritualmente? Enquanto eu não reconhecer a minha falha, eu mesmo reconhecer diante de Deus, te determinar, pode todo mundo falar que eu não vou aceitar. Mas, em princípio, o Espírito de Deus está falando, tem falado, e se eu não aceitar, se eu não reconhecer, se eu não buscar, vai morrer na ignorância. E se morrer na ignorância, nós possamos perder muitas coisas. Sim ou não? Nós possamos perder muitas coisas. Então que hoje nós examinamos nós mesmos. Que hoje nós examinamos nós mesmos dentro de nós. Não só examinamos, mas que nós procuramos se posicionar de uma forma diferente. Porque a questão, eu sempre digo, nós humanos está sujeito a errar, fracassar e assim por diante. Mas a questão está quando a ignorância é tão grande que eu lhe digo isso e eu falo assim, para mim agora então tanto faz, é assim, vou viver assim, vou ser assim e assim por diante. Então não seja assim, o Espírito de Deus não age assim, o Espírito de Deus é manso, o Espírito de Deus é humilde, o Espírito de Deus nos dá temperança. E aquilo que sai dos nossos lábios, aquilo que sai da nossa boca, tem que condizer com aquilo que nós vivemos diariamente. Por quê? Se eu lhe digo algo, mas não vivo, estou servindo de escândalo. Estou servindo de má testemunho.
E não é isso que Deus tem para mim, não é isso que Deus tem para você. Se eu professo amor, se eu anuncio amor, é que esse amor esteja no nosso coração, no nosso interior. Se eu semeio o reino, que o reino esteja no nosso ser. E assim por diante. Mas às vezes, sabe o que tem acontecido? A falta de conexão para com Deus, para com a palavra de Deus, tem nos feito nós agir de um modo insensato, de um modo que não se que não se condiz com aquilo que nós professamos, com aquilo que nós ministramos, com aquilo que nós falamos e anunciamos e assim por diante. Então, que a partir de hoje nós possamos agir de um modo sensato. Não agimos como um tolo, porque o tolo tenta se revidar. O tolo, tal qual não tem o Espírito de Deus, ele é ignorante. O tolo que não tem o Espírito de Deus, ele é soberbo, arrogante, se acha maioral, se acha o tal, se acha isso, se acha aquilo, mas aquele que tem o Espírito de Deus, ele é manso, humilde, e ele se age da forma sensata, de forma sábia, mediante a adversidade, mediante a luta, mediante a batalha, mediante as circunstâncias da vida. São coisas mínimas que muitas das vezes revelem quem somos. Muitas vezes revela de fato aquilo que está no nosso interior. É que nem eu disse, pelo fruto conhecereis. A minha Bíblia diz que pelo fruto conhecereis a árvore. E eu torno a dizer, como que pode de uma fonte jorrar água doce e água salgada? É como que um pé de laranja pode produzir abóbora e limão? Não tem como. Então que nós examinamos nós mesmos, porque enquanto eu não olhar para dentro de mim mesmo, enquanto eu não examinar a mim mesmo e reconhecer a minha mediocridade, de reconhecer que eu preciso de uma conexão, que eu preciso sair dessa bolha, que eu preciso ter um encontro novo com Deus, pode morrer todo mundo de falar que eu vou ignorar, que eu vou quebrar o pau no ouvido e não vou ouvir, não vou ainda se vir falar, vou brigar. Por quê? Porque eu vou achar que eu estou na razão. Então, guarda isso. No nosso caminho sempre vão surgir os cães que vão latir. Que nem eu usei o exemplo. Você sai para uma rua por aí e o cão sai latindo, rau, 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 atrás de você, não sai? Sai latindo. Se você parar para raiar com esse cão, para dar um chute nele, para tentar danar com ele, para tentar, digamos assim, danar com ele, aí você vai enfurecer mais o cão, vai dar atenção pro cão, e aí vai entrar na ninhada do cão, quando você vê, você já está na ninhada do cão. Você está entendendo? Mas quando o cão vem rau, 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 atrás de você, você só olha e fala, meu amigo, tem tempo para você não. Minha conexão é Deus, meu alvo é Deus, meu alvo é o reino. E não tenho tempo para você não, meu amigo. Meu amigo não, né? Não tem tempo para você não, Satanás. Não tem tempo para você não, inimigo. Não tem tempo para você não. Seja inteligente. Age de um modo sensato. Mas o tolo não. Esse cão latino aqui, calma aí, vou meter o pau, vou quebrar, vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, corre atrás. E quando é fé, já perdeu 15, 10, 20 minutos ali. E assim é na nossa vida espiritual também. Você está entendendo? Assim é na nossa vida espiritual. Vai surgir os cães da vida que vão ficar latindo, rodeando, que vai tentar de todas as maneiras. Mas, meu amigo, tenha consciência e conexão com a videira verdadeira. Tenha consciência e conexão da tua vida para com Deus. Sendo assim, nenhum mal cederá nem praga alguma vos chegará na tua tenda. Sendo assim, nada vai te abalar. Sendo assim, nada vai fazer você te entristecer o Espírito de Deus. Porque imagine só. Imagine só. Deus olhando os altos céus e te contemplando a sua indignação, se contemplando a sua ira, se contemplando a sua revolta, que são coisas muito insignificantes.
Hã? Te imagine só. Será que Deus não tem nojo, não? Será que Deus não sente vergonha do nosso comportamento, não? Por falta de amadurecimento, por falta de humildade, por falta de vigilância e por falta de temor a Deus, por falta de conexão, de oração, de uma vida íntima para com Deus. Porque pregamos, oramos, falamos, mas nós mesmos não vivemos. Nós mesmos não temos essa vida com Deus. E aí? É fácil de ter discernimento quem tem uma vida com Deus ou não. Quem tem uma vida com Deus, alicerçada com Deus, sabe o que acontece? Ele não perde tempo com se alimentando daquilo que não se edifica. Mas ele sempre tem uma coisa com ele. Cristo vive, o meu Redentor vive, e operando ele, quem impedirá? A minha vida está diante de Deus, e ele o conhece. E aí? Te imagine só, se José fosse olhar para tudo o que tinha falado, para tudo o que ele tinha passado, fosse questionar, fosse brigar, fosse murmurar, fosse... Meu amigo, José não tinha vivido a promessa. Eu quero dizer que tudo isso é um processo de aperfeiçoamento que Deus tem permitido para te provar, para te aprovar. Mas você não está tendo discernimento e visão de Deus e discernimento e visão espiritual. Até quando Satanás vai te enganar? Até quando o espírito maligno vai te enganar? Até quando Satanás vai ter êxito na tua vida? No teu lar, na tua casa, na tua vida, na tua família, no teu casamento, na tua vida profissional, na tua vida... Amém, na área da saúde, até quando o inimigo vai ter êxito? O inimigo só está tendo êxito porque você tem alimentado. Porque você não tem o Espírito de Deus sobre a tua vida, para você ter o discernimento daquilo que não provém dele, daquilo que provém das trevas. É isso. Que eu e você hoje se despertamos para a verdade, se entendemos qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus e fugimos da aparência do mal, que não se alimentam dos dados inflamados do maligno, ta qual lhe vem para fazer você murmurar, ta qual lhe vem para fazer você desacreditar, para você criticar, para você abrir a tua boca sem ciência e conhecimento diante de Deus, o Espírito de Deus se entristecer contra você. Amém? Você está entendendo? Você está compreendendo do que Deus está falando para mim, para você? E que nós se despertamos hoje, que eu e você se desperta hoje, que eu e você agimos de uma forma sensata, de uma forma sábia. Graças e assim por diante. Amém? Que Jesus te abençoe. Eu tenho certeza que essas palavras veio ao seu encontro, ao meu encontro, ao nosso encontro. Por quê? Porque você está na beirinha de alcançar a bênção. Nem você está na beirinha de a promessa se cumprir. Daí o inimigo se levanta. O próprio Deus te permite para lhe provar. Porque é muito fácil eu glorificar, eu exaltar, eu falar de Deus, eu isso, eu aquilo, quando as coisas estão caminhando. Mas eu quero dizer, quando Deus permite o inimigo vir aí, semear sementinha, contenda, etc, etc, ou te afrontar, ou eu não sei o que você está passando. E aí, de que maneira você age? Sendo conhecedora, sendo conhecedor, sendo um cristão, sendo um servo de Deus, sendo um levita, sendo um obreiro, sendo um diácono, sendo um irmão ou irmã que louva, que ministre, que evangeliza, que faz obra missionária. Como que nós temos se agido? De que maneira? Como? De que maneira? Irmãos, são coisas simples, mas que nós possamos, a partir de hoje, revê-lo. Mas de coração mesmo, para você sair dessa limitação, para você viver, para você não se importar com aquilo que tem lançado de baixo para cima. Porque você já está em cima. E se você já está em cima, você tem que preocupar com o alto. Por quê? De baixo não lhe atingirá nada. Vai tentar de um modo, de outro modo. Vai tentar. Mas se você ficar preso
só olhando para baixo, quem está te acusando, quem está te apontando, quem está isso, quem está aquilo, quem tá te incomodando, porque eu não aceito, eu sou fulano, não aceito falar, eu sou isso, eu não aceito falar. Quem é nós? Quem é você? Quem somos nós? Sem Deus, sem a graça, sem a misericórdia de Deus, sem a bondade e o Espírito Santo de Deus. Jesus passou, Jesus sendo ele pecador, Jesus sendo ele justo, sem pecado, sendo íntegro, reto, sincero, sendo 100% Deus, 100% homem nessa terra. Jesus passou coisas piores do que eu e você. E Jesus fugiu, desviava, ele agia de modo sensato, de modo sábio. E agora? Jesus só está permitindo para forjar a nossa índole, o nosso caráter, para nos provar, para nos capacitar, para nos fazer nós diferentes. Amém? Quem sentiu Deus falar com você que você precisava dessa palavra, comente aí. Amém? Você que precisava, não, realmente, eu precisava de uma palavra dessa. Comente aí. Que você que não compartilhou no seu perfil do Facebook, nos grupos do Facebook, compartilha aí, compartilha, não deixa de compartilhar. Compartilhe nos grupos de oração, nos grupos da família, onde você sentir, compartilhe. Compartilha aí, não deixa de compartilhar. Então, eu sei que essa palavra, às vezes, não é aceitável, às vezes, para muitos corações, mas eu tenho certeza, caquim. Aqueles que irão assistir, esses que assistiram e que vão assistir, é porque o Espírito de Deus precisa falar conosco, como ele falou aqui hoje. Porque eu estava aqui e Deus me tocou para que eu fizesse essa live. Amém? E nada melhor do que simplesmente você emprestar, digamos assim, a boca ao Espírito de Deus e deixar ele fluir e falar. Simples assim, naturalmente, sem programar, sem nada, mas simplesmente o Espírito de Deus, o falar e o fluir, também no seu coração, no seu interior. Por quê? Porque ele tem promessa. Por quê? Porque ele quer cumprir com as promessas. Por quê? Porque ele vela pela palavra dele para se cumprir. Por quê? Porque ele tem coisas grandes e firmes. Por quê? Porque o Senhor Jesus não quer que você se perca, mas que antes você se posicione, esteja na presença dele e que fique aguardando, porque a promessa é grande. Você já venceu até aqui, porque que agora está aí novamente se alimentando daquilo que não é do Espírito de Deus, que não provém de Deus, que simplesmente está vindo para tirar sua paz, sua conexão, sua comunhão, que você ainda não está tendo discernimento que isso não provém de Deus, isso está te abalando a sua estrutura, isso está te abalando a sua conexão, isso está te abalando a sua fé, a sua harmonia, tudo. Você não está percebendo que isso, nada mais, nada menos, é o inimigo? Você não está tendo discernimento que é apenas o inimigo? Meu amigo, eu simplesmente falo aquilo que Deus fala em meu coração. Basta você ter a humildade de aceitar e receber e dizer: verdadeiramente Deus ainda está usando de misericórdia para comigo. Por quê? Porque Deus ainda vela pela palavra dele para cumprir. Então eu simplesmente preciso estar na presença de Deus. Tá bem? Quem está aí, diga amém. Em nome de Jesus. Hoje eu não sei o que aconteceu com o meu Facebook aqui. Sempre aparece todo mundo que está online, hoje não apareceu nada. Nada para mim aqui. Nada. Amém? Eu quero fazer uma oração por você. Eu quero fazer uma oração pela sua casa. Eu quero fazer uma oração pela sua vida. Espiritualmente. Também você que precisa. Senhor, eu preciso. Eu preciso que o Senhor me molde. Eu preciso que o Espírito Santo de Deus esteja em mim. Eu preciso que o Senhor age por mim. Age pela minha vida, pela minha causa, pela minha vida, pela minha família. Age. Amém? Dê lugar para Ele porque Ele vai agir. Amém? Dê lugar para Ele porque Deus vai agir. Graças a Deus. Vai comentando aí.
Amém? É que nem eu falei, o Facebook hoje não apresentou ninguém que está online aqui. Eu só consigo saber quando você comenta. Não sei o que aconteceu, que hoje não apareceu ninguém aqui. Amém para mim. Mas se você comenta, aparece aqui na minha tela. Eu quero orar em teu favor. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai. Este momento cuja presença do Pai, cuja presença do Filho e cuja presença do Espírito Santo de Deus aqui nós estamos. Pai, levamos os nossos olhos para o monte de onde vem o nosso socorro. E o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Pai, nós estamos aqui convictos, certo, da bênção e da resposta. Pai, e do milagre, Senhor, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. E que o Senhor possa entregar sobre este lar, sobre esta casa, sobre esta vida, sobre esta família. Meu Deus, as tão grandes bênçãos, tão grandes livramentos sobre esta vida, sobre este coração. Que está aí, Senhor, orando juntamente comigo, conosco, Senhor. E esses, Senhor, não só esses que aqui estão, mas aqueles que, Senhor, que irão ouvir esta live, que esta live possa alcançar ao número máximo de pessoas. Meu Deus, encaminha, Senhor, Senhor, para o máximo de pessoas. Meu Deus, e que alcança as vidas, alcança as famílias para todos os lugares. E que assim seja pelo poder que há em ti, que assim seja pelo poder que há na tua palavra, da sua benignidade. Senhor, o alcance, que a sua misericórdia o alcance, que os seus livramentos o alcance, Pai. Toda esta vida, este lar, esta casa, esta vida, esta família. Meu Deus, quebra os grilhões, despedaça os freirões e entrega a bênção, entrega o milagre, entrega o livramento deste lar. Entrega aí, ó Pai, toca na vida ministerial, toca na vida espiritual, toca na vida conjugal, toca na vida financeira, toca na vida profissional, toca na vida familiar, em todas as áreas toda a vida deste irmão, que está aí orando, que está aí falando, que está aí buscando. Meu Deus, obrigado por essa palavra, que nós entendemos qual é a sua boa, perfeita e agradável vontade, e que nós, Senhor, se posicionamos cuja presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que as bênçãos, benignidade, meu Deus, e para que as suas promessas, meu Deus, seja derramada com abundância. Meu Deus, alcance este homem, alcance esta mulher. Meu Deus, e que cada um, Senhor, agora possa ser impactado pelo poder desta palavra ministrada. Que cada um, Senhor, possa enxergar e se despertá-lo, Senhor, para a verdade, se despertá-lo, Senhor, para uma posição do Senhor. Senhor, e se despertá-lo, Senhor, e para o verdadeiro sentido, lhe servir e lhe honrá-lo, Senhor, e fugir da aparência do mal e se desviar do mal. Meu Deus, e que assim seja pelo poder que há em ti, e que assim seja pelo poder que há no Senhor. Coloque em nós o temor, coloque em nós a vigilância, coloque em nós o amadurecimento, coloque em nós, Senhor, discernimento, coloque em nós o conhecimento, coloque em nós o Espírito Santo de Deus, e que nós agimos, Senhor, de modo sensato, não de modo, Senhor, insensato, não de um modo, Senhor, tolo, que haja o tolo sem pensar, Senhor, que haja o tolo pela emoção, que haja o tolo, Senhor, pela arrogância, pela potência e a soberba do coração. Não deixa nós agir dessa forma, mas que nós agimos de uma forma sensata, de uma forma sábia, de uma forma, Senhor, meu Deus, que venha glorificar o Senhor, que venha glorificar o Teu Espírito Santo, que venha glorificar o nome do Senhor, e que venha testificar em nós, Senhor, a Tua palavra, tem que testificar em nós o Teu Espírito Santo, através do nosso modo de ser, do nosso modo de agir, Senhor, do nosso modo de proceder, e que assim seja pelo poder que há em Ti, que assim seja pelo poder que há na Tua palavra. Meu Deus, coloque em meu coração o temor, coloque em meu coração a vigilância, e que cada dia, que cada momento eu possa, Senhor, o meu modo de ser, possa glorificar o Senhor, glorificar o Teu nome, e que assim seja pela glória do Pai, que assim seja pela glória do Filho, e que assim seja pela glória do Espírito Santo de Deus, e que o Senhor testifica sobre as nossas vidas a Tua graça e a Tua presença. Ah, Senhor, não retire de nós o Teu Espírito Santo, nos dê sabedoria para vencer, nos dê sabedoria, Senhor, para vencer o mal, para vencer a adversidade, para vencer, Senhor, o inimigo. Tenha de misericórdia, Pai, tenha de misericórdia, abençoa cada família, cada lar, a cada casa, a cada vida, Senhor, que aqui está conosco, e alcança este homem, alcança esta mulher, no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Meu Deus, honra a fé,
honra, Senhor, o propósito. Abençoa, Senhor, de saúde, de livramento, de cura, Senhor, e de milagre. E que assim seja pelo poder que há em Ti, pelo poder que há na Sua palavra. E que o Teu Espírito Santo se manifeste sobre nossas vidas. E que o Teu Espírito Santo se manifeste sobre a nossa vida, sobre o nosso lar, sobre a nossa casa, sobre a nossa vida e sobre a nossa família. Eu peço o Teu Espírito Santo, no meu levantar, no meu deitar, que a Tua presença esteja comigo, no meu agir, no meu proceder, que a Tua presença me rege, com o Teu Espírito Santo me rege, me guia e me ilumina os meus passos, e que, Senhor, o meu modo de ser, de proceder, testifica-te para com o Senhor e para com a Tua palavra, e que eu seja luz, Senhor, e que todos possam olhar e contemplar a Tua luz, a Tua glória e a Tua presença, aonde quer que eu, Senhor, onde quer que esteja, onde quer que eu coloque as plantas dos meus pés, onde quer que eu, Senhor, possa chegar e adentrar, e que o Senhor esteja adentre comigo, a Tua presença seja comigo, no nome do Senhor Jesus. Meu Deus, estou aqui para lhe servir, lhe honrá-lo e lhe adorar, e, Senhor, e servir em testemunho vivo e verdadeiro para contigo e para com a Sua palavra. Meu Deus, eu apresento, Senhor, aqueles a qual tem se levantado de uma forma, Senhor, meu Deus, de uma forma, Senhor, e o Senhor conhece, o Senhor sabe, eu apresento nas Tuas mãos, e que o Senhor peleje por essas causas, que o Senhor o tome, Senhor, nas Suas mãos, quer que seja tenha se levantado contra a minha vida, ou contra a vida dos Teus filhos, das Tuas filhas, da Tua serva, dos Teus servos, a qual tem, Senhor, a qual tem, Senhor, lutado e perseverado na humildade, Senhor, tem perseverado no caminho da verdade, no caminho da justiça, e esse, Senhor, às vezes os inimigos, olha aí, Senhor, tem levantado de uma tal forma, mas o Senhor conhece, o Senhor sabe, eu coloco nas Tuas mãos e peço, Senhor, peleje por essas causas, peleje, Senhor, peleja por tudo isso, e eu coloco nas Tuas mãos, e que assim seja feito, em nome do Pai, em nome do Filho, e em nome do Espírito Santo de Deus, confirma a bênção e confirma a vitória, é que nós Te louvamos e Te agradecemos, desde agora, para todo sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Senhor Jesus. Amém? Isaías 54, versículo 17. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua levantada contra ti em juízo tu a condenarás, porque esta herança é a justiça do servo do Senhor. Amém? E aquele que se refugia no Senhor, a Bíblia diz, aquele que se refugia no Senhor e aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, 1.040 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Creia e só confie no Senhor, porque o Senhor tem velado e cuidado de ti, e nenhum mal cederá nem praga alguma vou chegar sobre a tua tenda. E ai daquele que vos tentar estender as mãos para tocar sobre a tua vida, porque tu és a menina dos olhos de Deus e o Senhor. Basta só você viver no centro da vontade de Deus, não preocupe. Vive no centro da vontade de Deus, glorifique, sorri, porque Deus está contigo e Deus cuida de cada detalhe. Amém? Deus cuida de cada detalhe. Guarda isso com você. Não dê atenção aos cães da vida. Não dê atenção aos cães da vida. Você que chegou no fim da live, volta lá, você vai entender por que essa fala. Não dê atenção aos cães da vida. Guarda isso. Não dê atenções aos cães da vida. Volta no início dessa live, assiste. Não deixa de compartilhar. Não deixa de compartilhar. Compartilha aí, porque esta palavra muito forte que Deus falou conosco hoje. Jesus abençoe, um forte abraço e que a presença de Deus esteja no seu interior, na sua vida, na sua casa, que a presença de Deus esteja dentro de você e que as bonanças de Deus, a benignidade de Deus, a bondade de Deus também seja estendida sobre a tua vida para todo sempre, no nome do Senhor Jesus. Deus abençoe e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.